Olá, esta é a apresentação do trabalho desenvolvido para a disciplina de Projeto Integrador do curso Engenharia da Computação da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. A reciclagem é um importante processo para a diminuição do lixo e da extração de recursos, porém, não é a única medida responsável para uma sociedade sustentável. A reciclagem é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou a uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental. Pratica-se então um conjunto de técnicas e procedimentos que vão desde a separação do lixo por material até a sua transformação final em um outro produto. Esse foi um dos pontos principais que nós, do grupo, escolhemos esse tema. O tema então é reciclagem e inovação para uma nova sociedade. Integrantes do grupo: Érica Moraes Xavier, Marcelo Henrique, Márcio Manzano Meneguin, Marco Antônio Martins e Ronaldo Américo Vieira. O presente trabalho aborda o tema reciclagem, que está inserido no tema geral proposto pela Univesp. Tem o propósito de abordar as questões relacionadas ao clima, ao meio ambiente e à sociedade no que concerne com a reciclagem do lixo na cidade de São Paulo e que poderá ser estendido para o restante do país, encontrando soluções para melhorar, sobretudo, a coleta e o encaminhamento do lixo reciclável, de modo a oferecer informações sobre a separação do lixo não orgânico e alternativa que levam a uma maior conscientização da necessidade do tratamento e reaproveitamento deste lixo como forma de reutilização de materiais danosos ao meio ambiente, causadores de poluição e prejudiciais à população, proporcionando uma vida melhor e mais saudável, além da preservação dos recursos naturais, tudo no sentido de um complexo de iniciativa visando uma melhor qualidade de vida. Concomitantemente, é importante incentivar a criação de postos de coleta e reciclagem para facilitar o recebimento desse tipo de lixo e seu correto tratamento. A partir do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que tem a sigla PNRS, ficou estabelecida no Brasil a responsabilidade compartilhada pela destinação dos resíduos sólidos por todos os envolvidos no processo de consumo. O consumidor final dos produtos tem importante participação no processo de reciclagem e é importante viabilizar o acesso destes à coleta seletiva e à cultura de reciclagem. E este processo se propõe a identificar eventuais problemas enfrentados pelo cidadão para ter acesso à reciclagem. Justificativa. É imperioso para o futuro do mundo que as pessoas tomem consciência de que é preciso colaborar para a melhoria da qualidade de vida das populações, participando e interagindo
dando a sua colaboração para um mundo sustentável, de maneira que seja possível a convivência saudável de todos, sendo certo que as atitudes do passado vão repercutir diretamente com que nossos descendentes lidarão para sobreviverem, preservando ao máximo as mudanças climáticas nocivas, o meio ambiente e, por consequência, a qualidade de vida da sociedade, motivo pelo qual é preciso agir agora para que não seja tarde demais. Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, através da Lei 12.305 de 2011, os problemas que no momento impedem as dificuldades de reciclagem são: então, embora como vimos, seja muito importante essa política de coleta, seleção e reaproveitamento desse lixo, apresenta algumas limitações. Existem algumas limitações que dificultam muito e que acaba travando a maioria das pessoas bem intencionadas a fazer. Tá? E a gente vai citar alguma delas aqui. A primeira é a falta de educação ambiental e logo a conscientização sobre a responsabilidade pessoal e coletiva de cada um sobre o consumo e descarte. Item 2. A falta de consciência e responsabilidade sobre o descarte e a coleta seletiva, que é a segregação dos materiais, e a destinação adequada por empresas, indústrias e comércios. Tá? Aqui a gente cita empresas, indústrias e comércios. Então não é só aquele foco na residência, na família, que deve adotar essa regra. As empresas têm um ponto muito importante, até porque a empresa é que produz mais materiais. E desses materiais, boa parte são descartados, e os que são descartados, boa parte pode-se ser reciclado e passar pelo processo de criação de novos produtos, novos itens e novas matérias-primas. O item 3, que também é um problema, é a falta de logística em todo o ciclo produtivo. Então, quer dizer, quem produz só está se preocupado em produzir, mas e não em recuperar esse material aí após o consumo. Tá? O item 4 é a falta de apoio de terceiro do setor e de políticas públicas. Prefeituras, governos também tem que estar engajado aí para que facilite aí a vida de quem está bem intencionado aí, mas é um ponto importante. A falta de apoio, participação e responsabilidade compartilhada das instituições educacionais, secretaria, órgãos governamentais, funcionários públicos em cargos decisivos e deliberativos, conforme a PNRS. O item 6 é a falta de participação das empresas recicladoras nas políticas de reciclagem e de educação ambiental. Esse item 6 eu classifico que as empresas que têm sua fonte de renda na reciclagem poderia também investir mais aí na educação, na conscientização para que ou seja uma estratégia de marketing talvez, para que as pessoas tenham essa facilidade e o entendimento a ponto de aumentar essa coleta. Passando para outra página aqui, o item 7, maior integração de gestores ambientais nas cooperativas de reciclagem estabelecidas. Item 8, falta de gestores ambientais qualificados na prática da reciclagem para a gestão de resíduos nas empresas. Como dito antes, as empresas também têm um ponto importante aí nessa decisão aí do nosso futuro. Falta de planejamento e qualificação ambiental das empresas e seu sistema de reciclagem, já dito.
aporte técnico, capacidade gerencial, recursos humanos e profissionalização. Então, levantamos ainda antes os pontos que acabam travando aí esse processo de recuperação desse descarte já não mais utilizados, que acabam indo para aterro sanitário e poderia estar indo para uma linha de produção para confeccionar outros itens, outros produtos, ou servir de matéria-prima para outros itens. Já, já numa outra fase do nosso trabalho, foi feita uma coleta, como se fosse uma entrevista, até mesmo utilizando aqueles conceitos do design thinking, que é importante ouvir quem está do outro lado, ouvir quem vai pôr a mão na massa, né? Que é uma pesquisa sobre a população em relação a tudo isso que foi falado. Tá? Então foi elaborado um questionário constituído por 11 perguntas de múltipla escolha para identificar o perfil dos entrevistados, avaliar a importância que os cidadãos dão à reciclagem e verificar possíveis causas para aderência ou não à cultura de reciclagem para a posterior proposta de intervenção. Tá? Então fizemos essa pesquisa e vamos falar adiante sobre o que foi colhido, tá? E os resultados. O objetivo é encontrar na literatura também, até porque não foi a base nossa, foi através de livros, literatura, encontrar pontos fortes para a gente embasar nessa nova pesquisa, tá? Então, encontrar na literatura e na pesquisa de campo problemas que envolvam a temática clima, sociedade e meio ambiente, a fim de propor uma solução tecnológica que auxilie no processo de aquisição de comportamentos mais positivos para o ser humano frente a questões ambientais como a reciclagem. O objetivo geral é propor uma solução tecnológica com respostas a uma das problemáticas encontradas nas pesquisas bibliográficas e de campo dentro da temática geral, que sempre vai ser clima, sociedade e meio ambiente, e da nosso tema específico, que é a reciclagem. O objetivo específico é, em resposta às principais dificuldades apontadas pelas pesquisas realizadas, o objetivo é nos propor um aplicativo que faça o elo entre o cidadão e o posto de coleta seletiva, bem como elaborar para a conscientização e aprendizagem da reciclagem. O nosso método principal de pesquisa está aqui identificado como materiais e métodos, tá? Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases Cello.com e Google Acadêmico para contextualizar o tema ao que já foi produzido cientificamente. E após essa etapa, identificamos as principais dificuldades que impedem ou dificultam a reciclagem. E em seguida montamos um questionário para entendermos mais especificamente as dificuldades encontradas pelo cidadão quando o assunto é reciclagem. E a partir de agora a gente vai conferir alguns dos resultados que foram mais relevantes aqui para a definição do nosso trabalho. Dentre os entrevistados,
A maioria foram público feminino, tá? 51%, mas questão aqui de questão de 1% de diferença. Então, o público foi mais ou menos a metade homem e metade mulher. Também nos preocupamos em saber assim, o padrão de vida, classe social, tá? Então, um dos pontos para a gente identificar aqui da onde são provenientes os maiores conceitos assim, em termos de classe social foi embasar em relação à renda. Então, estipulamos aqui 5 faixas de renda familiar, tá? A grande maioria, nesse caso eu posso falar que a grande maioria, eles são de classe média. Então a grande maioria da classe média estão engajados aí em propor soluções e fazer adaptações no estilo de vida para que tenha uma política de reciclagem que contribua aí para o resultado. Grande parte da amostra, também aqui é grande parte, que é 67,4% possui ensino superior completo. Tá? E a segunda parte aqui mais qualificada também tem ensino parcial, ensino completo parcial, desculpa, ensino superior incompleto. Tá? Então, são pessoas bem estudadas que contribuem. Independente aqui do, do ensino ou da renda familiar, todos os 100% dos entrevistados se preocupam de alguma forma com a importância aí desse processo de reciclagem, ou seja, de quanto menos matéria-prima tirar da natureza e buscar no lixo é importante. Tá? Então, um fato importante da nossa pesquisa é que todos se demonstraram de alguma forma preocupados com as questões ambientais. A grande maioria também dos entrevistados sabe o que é coleta seletiva, que é um número muito superior aos que não sabem, que corresponde a praticamente 2,3% dos que participaram da pesquisa. Então, mesmo aqueles que também não têm efetividade assim, no processo, tem algum tipo de informação relacionada ao processo de reciclagem. De acordo também com nossas pesquisas, 86% dos participantes informaram que sabem separar corretamente os materiais para reciclagem. Isso significa que a maioria, 97,7% dos entrevistados, sabe o que é coleta seletiva, mas, isso é um ponto negativo, 6% destes não sabem separar os materiais adequadamente para a coleta. Então, apesar da grande maioria saber o que é o processo, como que ele traz de benefício para a natureza e para o nosso bem-estar, muitos gostariam de estar mais efetivo, mas não tem essas informações que falta para dar o primeiro passo. Quase todos consideram a reciclagem muito importante, enquanto apenas
havia falado anterior. Basicamente, esses foram os dados colhidos através das nossas pesquisas antes de propor alguma coisa. Nós fomos a campo, é, fizemos pesquisas, consultas para ver de acordo qual é a necessidade, qual é a maior dificuldade, qual é o perfil do cidadão que tem mais dificuldade em participar, em interagir com esse processo de reciclagem. Tá? Então, a partir de agora é o passo efetivo, através dessas informações, fazer um estudo e colocar em prática tudo isso a ponto de trazer benefício, principalmente a essas pessoas, esses 6% dos entrevistados que querem fazer e já fazem algumas coisas, e porém sobram aí os 94% desse vasto público que tem boas intenções, mas não tem recursos, não tem informações, não tem como. Então, através desse aplicativo, ele vai ser fundamental para que essas 94% dessas pessoas que querem agir, que estão preocupados com o meio ambiente, possa ter pelo menos um aliado para que isso ocorra.